Bom, então, a gente vai iniciar a disciplina que chama Teoria Qualitativa de Equações Diferenciais Ordinárias, né? A gente escreve EDO, e no fundo é isso, equações diferenciais ordinárias. Tá? Bom, qual que é o nosso objetivo aqui? Tá? O principal objetivo aqui é estudar o que acontece com a solução de um EDO. Um EDO aqui, o que a gente está pensando seria um EDO, mas não simplesmente, né, a minha função sendo real, mas sim uma função em Rn. Tá? Então, basicamente, estudar o que acontece com uma EDO, uma solução de uma EDO, quando T vai para infinito. Tá? Então, no fundo, no final do curso, a gente vai conseguir descrever um pouquinho o que significa, a gente vai definir o que é ponto de equilíbrio, o que é esse ponto de equilíbrio ser localmente estoticamente estável ou globalmente estoticamente estável. Tá? Bom, o que significa isso? Né? Bom, se eu tenho aqui, vamos pensar em R2, tá? Isso aqui no plano. Tá? Se eu tenho uma solução aqui, x1, x2, a gente vai definir uma solução. Bom, minha solução, por exemplo, ela pode ter um comportamento desse tipo aqui, ó, espiral. O que vai ser minha solução? Por exemplo, pode ter esse comportamento, tá? A solução aqui do tipo, vamos colocar aqui minha solução, x de t. Ela vai ter duas componentes, né? Uma x1 de t, x2 de t. Tá? Isso aqui é um exemplo simples, né? Ela vai estar convergindo para a origem, então aqui onde x1 de t, por exemplo, vou colocar elas iguais, igual a x2 de t, igual a e elevado a menos ct. Né? Então as duas componentes aqui ainda estou colocando igual, né? Nesse comportamento simétrico. Bom, o que acontece com essa solução quando t vai para o infinito? Quando t vai para o infinito, ela vai estar se aproximando da origem, né? Ou seja, do ponto 0, 0 do plano. Só um exemplo simples para a gente estudar a dinâmica. Agora, observe o que acontece. Né? A partir do plano, a gente já começa a estudar dinâmicas diferentes. Né? Se a gente for trabalhar só na reta, se eu for pensar aqui só em R, bom, eu só tenho uma forma de... uma direção para aproximar desse ponto, né? Por aqui ou por aqui. Ela tem dois sentidos, mas eu tenho uma única direção. Então, bom, a gente consegue caracterizar também, né, o que significa isso. Né? O que significa quando uma solução vai aproximar um determinado ponto. Tá? Claro que no plano do espaço, um n maior ou igual que 2, é mais interessante que a gente tem várias formas de aproximar. Tá? Depois, no decorrer do curso, a gente vai fazer um estudo completo de soluções, né, para equações aqui do plano. Tá? Acontece com o comportamento da solução. Bom, observe que eu coloquei aqui, o objetivo é estudar o que acontece com a solução quando t vai para o infinito. Bom, então a gente primeiro vai ter que entender o que é uma solução, quando que essa solução está definida para t positivo, para todo t positivo. A gente vai ver inicialmente o que? Sobre quais condições uma determinada EDO, a gente vai escrever ela desse jeito, né? X' igual a f de tx. Uma condição lá, a gente coloca a condição inicial, x de t0 igual a x0. Só que agora, diferentemente do que a gente viu lá no cálculo 4, o x aqui e o x0 são elementos em Rn, tá? Não somente na reta. No cálculo 4 a gente estuda esse tipo de problema, né, quando
essa segunda, a variável x aqui, no fundo ela está em R. Tá? Aqui a gente está pensando para problemas mais gerais. N. E aí a gente vai estudar o comportamento das soluções disso aqui. Então, a gente vai ter que entender o que é uma solução disso aqui, quando, sobre quais condições, sobre a F aqui, a gente vai ter solução para esse problema, né? A gente garante a existência de solução, e principalmente, né, quando eu estou com um problema de valor inicial aqui, quando eu tenho unicidade de solução. Tá? Por quê? É importante eu saber a unicidade, porque eu vou, depois a gente vai ver o que são os pontos de equilíbrio dessa F aqui. Tá? A gente vai estudar, basicamente, quando eu estou com um problema desse jeito aqui. Ó. X é igual a F de x, x de t0 é igual a x0, tá? Que é um problema autônomo. Tá? Porque a função f aqui não depende de t. Tá? Então, essa f ela vai ser um campo de vetores, tá? De Rn e Rn. Então, dependendo dos pontos de equilíbrio desse campo, se eu tenho unicidade de solução, essa solução pode convergir para um determinado ponto de equilíbrio. Se eu tiver mais soluções, eu não consigo dizer qual solução que vai convergir para aquele ponto. Tá? Então, a ideia nossa é caracterizar, né, quando o problema de valor inicial vai ter uma única solução, tá? Para aí sim estudar o comportamento dessa solução. Se eu pego um sistema que tem infinitas soluções, um problema com duas, pelo menos, né, eu já não sei dizer, bom, esse ponto aqui que eu estou pegando, tem alguma solução que aproxima para ele? Bom, se eu tenho duas e eu consigo garantir que uma aproxima, mas qual das duas? Então fica difícil. Tá? A gente trabalha exatamente com os problemas de solução única. Então, bom, já falei algumas coisas que a gente vai ver. Então, condições. Né? O início nosso é ver condições aqui sobre a F para que esse problema tenha existência e unicidade de solução. E depois, bom, quais condições sobre a F para que essa solução aqui esteja definida para todo t maior que um certo t0 aí. Tá? E aí, depois no final, minha ideia é trabalhar com problemas aplicados, tá? Estudar dinâmicas de algumas doenças. Tá? Hoje está muito, já esteve mais, né, mas ainda está sendo muito popularizado, né, o estudo da Covid, né? Isso aqui pode ser tratado através de uma EDO. Né? A gente trabalha com as populações e, se vocês lembram, onde se fala muito de um R0, né? Que é a razão de reprodução básica. Então, bom, quando R0, por exemplo, é 1,2, isso significa o quê? Que uma pessoa, um infectado, ou perdão, 10 infectados, transmite para 12 pessoas. Ou seja, cada 10 infectados, eles vão dar uma transmissão para 12 pessoas. Então, em geral, quando isso aqui é maior do que 1, que é a razão de reprodução básica, né? Ou seja, quanto a doença está se reproduzindo, quando isso aqui é maior que 1, a tendência é que a doença continue crescendo, né? Pode ser que ela se estabilize, mas a tendência é que ela continue crescendo. E quando o R0 é menor que 1, a tendência é que a doença se extinga. Tá? Então, a gente vai estudar aqui no fundo, para esse modelo aqui, né? O modelo da Covid, a gente não vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar com modelos muito parecidos, tá? Que poderia se encaixar para esse tipo de doença aqui. Tá? Que envolve populações de suscetíveis. Aqui, no caso, você teria o exposto, né? Que ele foi exposto à doença, mas pode ser que não contraia. Depois desse exposto vai para o infectado voltaria para os recuperados. Tá? E aí poderia voltar a ser recuperados e suscetíveis. Né? Então, no fundo, a gente teria um sistema de EDOs, que a gente vai ver que é equivalente a uma EDO aqui
nesse caso, né? Um EDO com um campo vetorial. Tá? Então, no fundo lá depois eu vou separar algumas aplicações, né? Que são alguns modelos, para a gente ver como eu uso EDO para entender problemas concretos. Tá? Claro, não vou falar que é um problema do dia a dia. É um problema do dia a dia, mas não é um problema comum, né? São pessoas, pesquisadores que trabalham com esses problemas, né? Mas dá para a gente entender. Bom, peguei um problema lá biológico, passo ele para um modelo matemático, e aí eu vou trabalhar com esse modelo, ver o que acontece, principalmente com esses parâmetros, né? Em função desses parâmetros aqui, o que vai acontecer com essa minha doença, né? Se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, se ela vai distinguir, à medida que o tempo cresça. Tá? Então, um panorama bem geral que a gente vai ver aqui é isso. Eu vou estudar desde problemas, existência, unicidade, dependência contínua e solução máxima de equações diferenciais ordinárias vetoriais, né? Onde aqui o x está em Rn, né? Não é só em R. Tá? E aí a gente vai estudar esse tipo de coisa que é o que a gente chama comportamento assintótico da solução. Tá? Ver quando essa equação é estável e os tipos de estabilidade. Né? Quando ela é instável, isso aqui depende tudo, claro, de cada um dos problemas aqui que a gente vai ver. Tá? E depois vai aplicar essa teoria aqui para estudar modelos biológicos. Tá? Então, a gente vai pegar alguns modelos. Eu vou fazer vou deixar alguns para vocês, para a gente entender, né? Pegar algum artigo para ver como que aplica essa parte de teoria qualitativa, né, de EDOs para estudar o comportamento da solução. Nota que estudar o comportamento da solução aqui não significa que eu conheça a solução. Tá? Eu não necessariamente tenho que conhecer a solução. Eu vou garantir que esse problema tem solução e, de acordo com os parâmetros dados, o que acontece com essa solução, mesmo sem esboçar ela explicitamente. Então, de um modo bem geral, a ideia da disciplina vai ser isso. Tá? Bom, então aqui foi uma informação bem geral, então lá no final vocês me cobrem, né, se a gente vai conseguir abordar tudo isso. Tá? Como essa disciplina aqui ela envolve, né, um pouco mais de conhecimentos, vamos dizer assim, de análise, sempre que eu for precisar de alguma coisa, eu vou tentar aqui abordar para vocês antes. Tá? Vou fazer, por exemplo, logo no começo a gente vai ter que entender um pouquinho o que é diferença de convergência pontual, convergência uniforme e de sequência de funções. Então, vou falar um pouquinho de sequência de funções, de série de funções, e os principais resultados ali que a gente vai precisar. Não vou ficar provando todos os resultados que seria uma disciplina de análise, mas meu objetivo é que vocês entendam os passos que eu vou estar dando a seguir. Tá? Não vou ficar exigindo que vocês tenham conhecimento prévio de análise, principalmente de análise 2, né, que seria a parte de sequências de funções, que vocês ainda não têm. As coisas mais que eu acho que vocês já tiveram um certo contato, eu vou passar mais batido, mas o que eu achar que vocês ainda não viram no curso, né, e alguns nem vão ver, né, porque a maioria não faz análise 2, vou tomar um pouquinho mais de cuidado, para deixar mais definido e fazer para vocês entenderem os passos aqui das demonstrações. Tá? Bom, em relação à avaliação, né? Não sei se vocês olharam já o programa de ensino, mas eu não coloquei nenhuma prova. Né? Minha ideia aqui é 2 tipos de avaliação. Pedir para vocês entregarem alguns exercícios. Então, sempre que eu comentar para vocês entregarem exercícios, aqui na verdade a metade da nota, né? E um seminário. Bom,
vai ser seminário, né? Eu ainda não defini, mas um seminário para cada um também, vocês possam apresentar. Tá? Então, aqui depois a gente pega a média. Aqui esses exercícios, o que vai acontecer? Quando eu for passar a lista, eu vou pedir para alguns, cada um entregar algum, tá? Não vou pedir o mesmo para dois. Então, vou tentar deixar alguns exercícios, não vou sobrecarregar, porque vocês têm que fazer muitos exercícios, mas para vocês fazerem alguns, tá? E aí depois no final, a gente faz lá um percentual e esse percentual valendo TEDx, tá? E o seminário aqui depois, mais para frente, né? Isso aqui vai ser mais no final do curso. Aí, vocês vão montar, pode ser uma apresentação PowerPoint, alguma coisa aqui, para vocês apresentarem no Google Meet, tá? Então, não tem prova, né? A ideia, então, é essa parte aqui, entrega de exercícios e seminários. Bom, em relação à entrega de exercícios, assim que eu disponibilizar, eu aviso para vocês, né? Mando tanto por e-mail quanto no grupo lá do WhatsApp. E aí eu vou dar um prazo, né? Prazo aqui, pelo menos, né, de uma semana ou duas, depende da quantidade de exercício, tá? Se for 2 ou 3, dá para colocar o prazo de uma semana. Se for já uns 5, ou junto alguns para entregar uns 5, aí dá um prazo de umas 2 semanas, tá? Então não vai ser um prazo muito curto, não. Pelo menos uma semana aí. Ainda vou organizar direitinho aqui para a gente ver em relação à entrega desses exercícios, tá? E aí seminário mais para frente, né? O ano que vem a gente define. Também não vou deixar para avisar em cima da hora, né? Pelo menos aqui vocês vão ter um mês aqui para preparar esses seminários. Tá? Bom, em relação às referências, né? Evandro, Oi, pode falar. os temas do seminário você vai definir também? Ou vai ser de escolha livre? Não, é alguma aplicação provavelmente, tá? Então, tá. Aí dentro dessas aplicações, aí pode ser sorteio, pode ser que cada um escolhe, aí a gente vê lá depois, tá? Mas a ideia é que todos tenham o mesmo nível, tá? Dificuldade, nenhum. Mas basicamente, Entendi. eu vou adiantar. O que eu estou pensando é passar um artigo onde a gente vai trabalhar com um modelo aqui aplicando os conceitos, tá? Mas o artigo está pronto, é para a gente entender e reproduzir as contas que eles fazem. Basicamente é isso que eu pensei nesse seminário, tá? Mas ainda não defini, não. Mas é bem tranquilo, não é? E aí também vocês vão ter um prazo, né, para preparar, e eu vou ficar para ajudar vocês também, tá? Vou fazer um primeiro modelo, né, do que eu espero, e aí esses outros vocês vão ver. São aplicações, no fundo, a modelos biológicos, tá? A gente entender como que monta dado um problema biológico, como a gente vê o modelo compartimentado e monta um sistema, né, que representa aquele modelo e estuda o comportamento assintótico dessas soluções. Basicamente, pensando nisso, tá? Aí esse seminário provavelmente vai ser um artigo para cada um e aí apresentar, uma apresentação aqui de sei lá, 1h30, apresentar as contas, como que o autor chegou naquilo ali e tal. Então não é nada novo, né? Vocês vão pegar um artigo e entender, né? E reproduzir para a gente aqui, entendendo os passos. Porque o artigo em geral é bem sucinto, né? Então o tanto de passos. Por exemplo, quer calcular determinada coisa, ele já passa por cima e fala o que é, né? E aí coloca de acordo com é clássico, ou é fácil mostrar que, ou pela teoria standard, você tem isso. Então a gente vai ter que calcular e mostrar que realmente aquilo se verifica. Tá? Então, a ideia é essa para o seminário. Eu acho que o seminário aqui é bem interessante a gente pegar uma aplicação, por quê? Porque aí vocês vão ver que boa parte da teoria que a gente está vendo aqui, a gente vai estar aplicando tudo aqui. Tá? E, então, em relação às referências, né? Eu coloquei no Moodle já 3 referências, né? Que tem o livro do... tá na seção lá do... inicial, né? Tem 3 livros que tem os e-books, tá? Eu não vou lembrar.
Eu nem peguei ele aqui, né? Deixa eu só buscar ele aqui que eu já coloco os 3 aqui. Vou pegar eles aqui. Eu não lembro de cabeça. Como esses estão, eu não coloquei eles do ZIL, né? Então, esses aqui tem os e-books, tá? O do ZIL, que é equações diferenciais com aplicações e modelagem. Tem 3 e-books, né? O do Brannan, e o terceiro é o do Kadamuro, tá? Então, esses 3 aqui, eles estão disponíveis na biblioteca virtual. Então, talvez vocês cliquem aqui no link que eu coloquei, ele não abre diretamente, ele exige o login e senha, mas é só pesquisar lá na biblioteca, tá? E esses 3 livros vocês têm eles disponíveis na biblioteca virtual. Então, esses aqui podem ajudar, tá? Eu não vou seguir um livro aqui, porque se eu fosse seguir um livro, a gente não conseguiria cumprir em um curso só. Tá? A gente ia focar muito só numa parte e aí perderia a outra. Então, minha ideia, essa parte inicial, vou demonstrar algumas coisas, mas depois, na hora que entra na parte de estabilidade, teoria de estabilidade, algumas coisas eu não vou conseguir demonstrar. Por quê? Porque o meu objetivo é que vocês conheçam a teoria, saibam aplicar ela, e não necessariamente saibam todas as demonstrações de teoremas muito técnicos. Tá? Então, não, esse é o objetivo. O objetivo é, bom, conheça a teoria e como eu aplico esses teoremas em um problema prático, tá? Em um problema, problema não matemático. Vou pegar um modelo biológico e montar um modelo matemático, estudar esse modelo matemático e ver o que representa isso biologicamente. Tá? Além desses, né, aí esse que tem na biblioteca, então esses aqui são e-books, tá? Tem esse de equações diferenciais ordinárias. Tá? Esse aqui é do Ehring. Vou colocar o primeiro autor, Klaus, do Ehring. E tem um muito clássico também, eu nem tenho ele no livro, eu tenho uma cópia dele. Esse aqui eu nem sei se tem na biblioteca. Tá? Esse aqui é bem clássico para teoria qualitativa. Esse último que eu coloquei ali do IMPA. E esse outro aqui é lições de equações diferenciais ordinárias. Esse aqui é do Sotomayor, tá? Jorge Sotomayor. Bom, como eu falei, eu não vou estar seguindo exatamente o livro, tá? Estou trabalhando com uma mescla aqui desses livros. E também os exercícios eu vou passar eles todos escritos. Eu vou colocar no Moodle lá a lista e indicar cada um tem que fazer, tá? Então, na lista, por exemplo, eu vou colocar a lista 1. Aí eu coloco o exercício e eu coloco para entregar todos. Interessante que todos façam todos os exercícios, mas eu vou pedir para cada um entregar alguns, não todos entregar todos, tá? Senão fica ruim. Bom, eu acho que parte do comentário sobre disciplina é basicamente isso, né? Então, eu falei aqui um apanhado do que a gente pretende, né, fazer na disciplina, critério de avaliação, né, e as principais diferenças, tá? E o que eu espero, né? O que eu espero é que vocês
quando terminarem a disciplina, saibam pegar lá um modelinho de EDO e entender o que significa aquele, o que a gente está falando, não, comportamento assintótico, ou dado o problema, eu interpretar aquilo matematicamente e também usar, né, a teoria de EDO para estudar o comportamento assintótico dele. Tá? Então, o objetivo aqui não é resolver equação. Tá? Aqui a gente não vai encontrar soluções analíticas, né? Vou pegar e escrever aqui na solução. Mas, pegar determinados problemas que eu sei, né, de alguma forma, usando os teoremas da teoria qualitativa, que ele tem solução, e o que acontece com essa solução. Tá? E aí, de acordo com cada modelo, vai acontecer determinadas coisas. Né? Vai depender, claro, dos parâmetros dos modelos também. Tá? Então, um exemplo, né, que a gente está vendo hoje no dia a dia, né, do Covid. Quando começou, se aumentou muito. Por quê? Porque não tinha nem isolamento muito adequado, nem tinha vacinação. Hoje, com a vacinação, diminuiu a taxa lá em zero, então a tendência de mortes estão caindo. Né? Então, tendência de, se for diminuindo nesse ritmo, é que ela se extingue. Tá? Mas isso é para ter tendência infinito, né? Ou seja, você não tem um determinado tempo, você não vai conseguir dizer, não, a partir desse momento não vai existir mais a doença. Você sabe que quando o T for crescendo muito, a tendência dela é que ela diminua muito rapidamente. Okay?